Agora, pela Estúdio Web Rádio. Falou, tá gravado. Falou, tá gravado. Entrevistas, informações atualizadas de nossa região. Sua participação através das redes sociais. Falou, tá gravado. Tá gravado. Falou, tá gravado, Odilon Miau, sempre com a verdade, doa quem doer. Falou, tá gravado, Odilon Miau, sempre com a verdade, doa quem doer. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos à Estúdio Web, que é a rádio do Miau e a sua rádio também. Programa Falou, tá gravado, está no ar. Hoje, dia 19/11/2025, eu, você e eu, fazendo a melhor programação de todas as tardes. Falou, tá gravado, vai por várias páginas. Odilon Miau, Estúdio Web e a Rádio do Miau, 2 páginas, e também pela direita. E, claro, estamos também no YouTube, tá certo? Então, vem conosco aí e participe, comentando, curtindo e compartilhando a nossa programação, que, claro, você tá careca de saber, tá ou não tá? Ela é feita com você e para você. Hoje temos o grato prazer de ter um convidado especial. É uma pessoa que temos grande consideração, né? Que estamos... Se é que crente pode falar em aposta, nós estamos apostando todas as fichas aqui no meu amigo, é irmão, vereador Maurílio. Fala, Maurílio. Odilon Miau, meu amigo, boa tarde. Prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Já há tempos que a gente vem falando da possibilidade de estarmos aqui batendo esse papo. Naturalmente, o tempo, ele é o senhor da razão, né? E às vezes a gente acaba sendo detido pelo tempo. Mas sempre quis e agora tem essa oportunidade de estar com você, um amigo de muitos anos. Você está há quantos anos em Caraguá, Miau? Mais de 40 já, viu? Então, vamos dizer que há mais de 40 anos a gente se conhece, né? Ainda no bairro do Tinga ali, quando você chegou, e a gente já tinha ali essa proximidade e foi sempre muito bom essa amizade, que eu sempre tive uma admiração muito grande por você, vejo seu trabalho, a sua coerência, a forma que você vem conduzindo o seu trabalho, saindo lá atrás do trabalho como, na época, cabeleireiro, né? Ainda cabeleireiro ou barbeiro? Trabalho ainda como cabeleireiro. Ainda. É que agora estão usando muito o nome barbeiro, né? É verdade. O pessoal tem medo de se comprometer, né? Você ainda da época do cabeleireiro, mas assim, a gente sempre teve essa boa relação, sempre nos respeitando, né? Verdade. Posicionamentos parecidos, falas diferentes, você é mais contundente na fala, mas nunca fugiu dessa sua linha, isso é o que traz para você credibilidade. Eu sempre te respeitei, você sempre me respeitou também. Quando teve que falar algumas coisas para me orientar, você não se furtou, e eu ouvi, né? E procuro sempre ouvir pessoas que têm esse pensamento e pessoas do bem. Então, eu fico feliz de estar aqui com você. Maurílio é um gentleman, né? É uma pessoa aí super educada, polida, e o Miau é esse tipo aí que, né, não é personagem. É assim mesmo, Miau é desse jeito, né? E claro que o importante de tudo é respeito, né? A gente tem respeito, tem o mesmo alvo. Nós somos cristãos e temos, assim, um prazer, não orgulho, porque dizem que tem orgulho não é coisa de Deus, né? Mas nós temos o prazer de pregar o evangelho através das nossas vidas e através das nossas atitudes. E mais que isso, as pessoas têm que notar isso na gente. A gente não tem que ficar colocando tarjinha, Jesus salva, não. As pessoas têm que notar, porque se não notar, alguma coisa está errada. E é nessa linha que nós vamos trabalhar hoje, no sentido de quê? O Maurílio, a primeira legislação, né, a primeira vez que ele entra como vereador, já saiu candidato, muito bem votado sempre, né? Tem um respaldo das igrejas, né, evangélicas, bem quisto, e aí, claro, dobra, triplica, quadruplica a responsabilidade, porque o crente é olhado pelo crente, criticado pelo crente, e muitas vezes até menos do que os não crentes. Acredite se quiser. Então, tá todo mundo de olho na gente aqui para ver o que vai sair hoje desse bate-papo, porque eu levo mais como bate-papo. A entrevista fica muito engessado. O que você fez? O que você faz? Tal. Aqui não, aqui vamos bater um papo e já vamos dando aqui atenção para o pessoal que está chegando aqui. E olha que já tem gente aqui. Quem está comigo aqui vamos lá.
a Cris Paluca está comigo aqui, viu, Cris? Já vai entrar, Cris? Também pode entrar, tá bom? Tá, o Renato Benetti, eu estou vendo na telinha aqui, viu? Não tem problema. Ou senão você entra meio período, tá bom? Nós vamos trabalhar meia hora aqui e depois você entra. Ou se quiser entrar, participar do programa, também pode, tá bom? A Cris Paluca está dando boa tarde a todos. A Roberta Cristina, ó, é uma surpresa, hein? É uma surpresa. Tanto a Cris Paluca como a Roberta Cristina, elas vão participar de um programa aqui chamado Alto Nível. Alto nível. Você pensa que aqui na Estúdio Web não tem alto nível? Tem. De vez em quando dá uma caída aqui comigo, mas tem alto nível aqui sim. Quem está comigo também é o pastor, né? O Évio, pastor Névio de Paula. Um abraço aí, né? Obrigado aí pela companhia, sempre prestigiando também o Maurílio aqui. Estou falando. Ó, eu vou trazer aqui para a mesa aqui, para a gente bater um papo aqui. Um amigo, é um irmão, na verdade, né? É um irmão que eu tenho também, que considero demais, né? Nem sempre concordamos, e isso é muito legal, porque nós temos essa liberdade, né, de debater ideias, e eu gosto muito disso. Porque aqueles que aceitam tudo que o outro faz, eu fico um pouco preocupado, né? Não, é amém para tudo. Não pode. Vem comigo, Renato Benetti, chega mais. Boa tarde, Miau, boa tarde, Maurílio, vereador Maurílio. Mais um dia, né? Um dia maravilhoso de sol. E eu espero que, eu estou vendo a qualidade do programa hoje, parece que vai superar aí alguns outros aí. Um programa novo aí da nossa Cris Paluca, né? E a presença do Maurílio, né? Que vem trabalhando pela saúde aí, vi algumas falas dele muito bacana, né? Concordo. E dizer que a gente apostou nele, né, Miau? A gente, antes aí, no meio de polêmica aí, a gente vinha falando que ele merecia tá na cadeira lá, né? E até para fazer a diferença, e eu acho que, por enquanto, né? A gente sempre vai ter uma crítica, lógico, né? Mas, por enquanto, a gente não se decepcionou. Seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. O Cris Paluca, a Cris está aqui, dando boa tarde ao vereador. Cris, você pode entrar ao vivo, viu? Você pode acessar o link que eu mandei para você e também já participar, né, do programa aqui. Esse programa que vai entrar... Renato, tá um vento aí, né? Tá ventando bastante aí, eu tô vendo um barulho de vento aí. Mas vamos lá, deixa eu colocar o programa aqui, ó. O programa Alto Nível. Apresentação, porém, Roberto Cristina, as segundas-feiras, horas, mais muito web. No decorrer do programa, nós vamos falar também sobre esse novo projeto aqui para Estúdio Web, né? São pessoas que se dedicam aí à comunidade, são pessoas respeitosas, respeitáveis, e é bom sempre ter pessoas desse nível do lado da gente, né? Porque o que tem de tranqueira na curva de rio... Mas vamos lá. A Nelva Franco está aqui. Deixa eu ver. Nelva Franco Pereira Paluca. Está aí. Já a família Paluca já começou a vir para o programa, né? Minha internet está péssima. Então é melhor não entrar, né? Se a internet não está boa, não entra, porque, né, prejudica até o seu próprio programa aqui. Roberto, muito vento. Tá vento mesmo, né? Aí tá vento. Por isso que o Renato também tá um barulho aqui. No áudio do Renato Benetti aqui. Mas vamos lá. Maurílio até, aqui, não, vou falar para vocês. Você viu que o Renato Benetti, ele colocou aqui que nós estávamos apostando, hein? E você? E é verdade. E é verdade, Maurílio. Tanto é que nós falávamos, lógico, eu fui candidato, gostaria de ter ocupado uma cadeira. Sim. Acredito, sinceridade, eu não sou demagogo nem hipócrita, que nós teríamos capacidade de nos juntar a você, né? Na Câmara lá, e fazendo um bom trabalho, porque muitas vezes a Câmara ela acaba sendo dividida por alguns dogmas, algumas ideias que muitas vezes não contempla a população. Sim. Muitas vezes os políticos, no geral, agora eu estou dizendo, estendendo aí, eles visam mais o próprio bolso, visam mais os amigos dos amigos, do que ser representante da população. E como já adiantamos aqui, o Renato até adiantou, nós apostamos em você. E isso, claro, vai aumentar a sua responsabilidade. Muito. Mas eu quero dizer, Maurílio, que fica bem à vontade aqui no programa, você sabe, né, que da consideração que nós já falamos que temos, e eu gostaria de saber qual que foi, assim, tipo assim, você chegou
E está mostrando diferença. Eu estou vendo isso aí. E, inclusive, o Renato Benetti, que é bem crítico. O Renato é sério também na crítica dele, como a gente também. Eu acompanho vocês. Né? E, ô Maurílio, como que você está vendo esse trabalhar na Câmara aí? É aquilo que você pensava? Não é bem aquilo? Você tem, assim, algo que gostaria de fazer até o final do seu mandato, chegar no final do mandato, porque, claro, vai partir para a reeleição. Eu tenho certeza que nessa linha que você está indo... É possível, mas não é uma certeza. Né? A gente Manda. tem essa possibilidade. Mas, primeiro, Miel, quero aproveitar também, agradecer as palavras aí do Renato, uma pessoa que eu tenho acompanhado o trabalho sério que vocês vêm fazendo junto, né? E isso é importante para que a gente tenha um parâmetro, né, daquilo que tem sido feito através daqueles que têm essa importância na formação de opinião. Temos muita mídia na cidade, é muito importante que se tenha, mas a gente sabe que nem todos são iguais. Então, quando a gente vê um trabalho sério, crítico, naturalmente, por gostar da cidade, eu faço alusão ao trabalho que eu tenho uma admiração muito grande do Dadinho, né, que eu não sou amigo pessoal, mas acompanho a trajetória dele. Eu tenho 52 anos de Caraguá, eu nasci aqui. Certo. Então eu conheço um pouquinho da história política e eu quero aproveitar com muita tristeza, Miel, de mandar os pêsames à família de um grande amigo meu, que é o Pedro Marques de Oliveira, o conhecido Pedrão do Garça, que veio a falecer nessa manhã. Meu ex-concunhado, mas um amigo muito, um grande amigo, e acabou falecendo. E o Pedrão tem uma história política também muito bacana, que uma certa ocasião ele resolveu ser candidato e eu o apoiei, e o Pedrão ele teve 758 votos naquela época, e acabou ficando suplente porque ele estava no PSDB, né, que o sarrafo era alto. Mas uma pessoa que politicamente me ensinou muitas coisas. Eu conheci, na verdade, o Antônio Carlos em Caraguá, isso lá em 92, 94, não lembro exato agora, foi na casa do Pedrão, né? Ele fazia-se um trabalho na época, quando o Antônio Carlos chegou na cidade, pelo primeiro mandato. Então, desejo o sentimento da família, fico triste por ter tido essa perda, né, de uma pessoa bem. E assim como vocês, são pessoas que são formadores de opinião. É importante a gente entender que a crítica, ela nos faz refletir, ainda que muitas das vezes discordemos de alguns pontos, isso aí é natural que se tenha. Ver o trabalho que está sendo feito como vereador de primeiro mandato, eu falo que sou um debutante ali, mas com todos os cuidados que se deve ter, primeiro aprender, né? A sua pergunta foi que se eu já esperava que seria dessa forma. Só para não perder, tá ali a dona Nelma, né, Franca, boa tarde, Roberta Cristina, e também o Névio de Paula, meu amigo Névio de Paula, a quem eu tenho uma grande consideração, você deve conhecer a família, o Davi, o Névio, Josué, filho do seu Benedito Eugênio, uma das lendas vivas da nossa cidade aí. E o Névio, só para você saber, muitas das vezes você cria uma situação que dá certo, e às vezes você quer o louro para você. Certo. E o Névio foi quem me provocou na situação do projeto da Sabesp. Lá atrás ele me trouxe isso, falei, poxa, é muito bom se a gente conseguir, e a gente trabalhou esse projeto. Eu agradeço ao Névio por estar sempre aí comigo, dando ideias, trazendo inovações, e a gente está aqui para pegar boas ideias e tentar transformá-las em realidade. E graças a Deus esse projeto foi aprovado, né? E esperamos que a Sabesp cumpra, de acordo com a lei que vai determinar, e eu sei que a cidade ganha com isso. Mas falando um pouquinho do que se esperava, eu já sabia, tanto eu quanto você, eu nunca busquei holofote na política, eu nunca tive obsessão política, mas sempre estive na política, confiando, ajudando e acreditando nas pessoas que nós apoiamos. Muitos nos frustram, muitos nos decepcionam, mas a gente acaba continuando acreditando. Só que está sendo mais intenso, né, dentro daquilo que eu me propus. Eu tenho que me doar muito para que as coisas aconteçam, não vem da forma talvez que a gente imagine, né? O vereador ele tem as suas prerrogativas, o vereador não é dono da caneta e ele depende que um prefeito esteja fazendo um bom mandato para ele também conseguir aumentar suas demandas. E eu falo sempre, Miel, que não deve se cumprir só aquilo que é prerrogativo, você deve querer ir além, né? O seu braço tem que ser estendido a fim de ajudar pessoas. Então, se aqueles que se detêm naquilo que só é a prerrogativa, ele fica naquele limite dele e fica se justificando. Isso não é função do vereador, isso não é função do vereador. E muitos críticos falam, está querendo fazer o que não é função. Lógico que eu quero. Se eu puder ajudar, eu vou. Se eu conseguir algo além, é importante para as pessoas.
Então, eu tenho feito esse trabalho, tenho sido cuidadoso, aprendendo muito com aqueles que ali estão, né? Muitos no primeiro mandato, também trabalhando, aqueles que já têm mais experiência política, a gente está ali para somar força, para o município ganhar com isso. Maurílio, essa introdução foi maravilhosa, viu? A gente esperava isso mesmo. Quem chegou com a gente aqui, dá uma boa tarde para os nossos ouvintes aqui, para o vereador, é a Cris Palhuca. Boa tarde. Tá ouvindo? Muito bem. Tá, coloquei o fone aqui porque meu computador deu pau aqui, tive que ligar no celular. Tudo bem, Miau? Boa tarde, vereador Maurílio. Tudo bem? Boa tarde a todos os meus amigos aí que estão com a gente, né? Falar um pouquinho da nova programação da Rádio Web, Estúdio Web do Miau. A partir de amanhã, às 8 da noite, nós estaremos, eu, Cris Palhuca e a Roberta Cristina, com o programa Alto Nível. Vamos falar também, viu, vereador, um pouquinho de política. O senhor vai ser nosso convidado também, pode ter certeza. Vamos falar sobre saúde, bem-estar, segurança pública, tudo que estiver acontecendo na região, né? Falo o litoral norte inteiro. Então, agradeço meu amigo Miau por esse convite. Estou muito feliz, estou bem contente. Não tenho experiência na rádio, mas tenho certeza que a experiência de vida é o que vale para a gente. E tenho certeza que estou numa rádio com uma pessoa de caráter, que está sempre falando do melhor para Caraguatatuba, né? Tamo junto, Miau. Ô, Cris, eu espero que você participe do programa aí, fazendo inclusive perguntas aí para o vereador Maurílio, tá bom? Quem chegou Com aqui, certeza. sempre polêmico aqui, é o Tiago Lima, tá aqui, boa tarde a todos. Já o Tiago começa aí com o seu stand-up, mas vamos lá. O Nébio está dizendo o seguinte aqui, né? Evangelista, né? Evangelista? É isso mesmo? EV Evangelista, né? É evangelista. Tá, então está dizendo isso aí, meu vereador. E quem mais aqui? Vamos lá. Para cima. Ó, tá animado aqui o Eve, hein? Vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui. Daqui a pouco nós passamos as perguntas aqui. A Priscila Coelho Faria está dizendo: Paz do Senhor, boa tarde, meu melhor amigo vereador Maurílio Moreira. Parabéns, meu melhor amigo vereador Maurílio Moreira. Meu melhor amigo vereador Maurílio. Caraca, sim, hein? Olha só, competência, inteligente, né? Excelente trabalho, que Deus abençoe muito. Meu vereador Maurílio Moreira. Depois dessa aí, eu não sei se pergunta mais nada, né? Não sei se pergunta. Bênção. Deus abençoe Priscila, que mais pessoas como você possam estar aí no nosso município, nas nossas vidas, porque você realmente é uma pessoa especial. Deus abençoe. Vamos lá. Também a Dorcas Beatriz Cotia está dando aqui o Maurílio, boa tarde, né? Quem mais aqui? Minha amiga, Deus abençoe. Vamos lá, o Thiago está dizendo o seguinte: a respeito dos contratos, eu não sabia que ele ia perder essa, mas nem morto ele ia perder essa aí, né? A respeito dos contratos que o vereador tinha com a gestão passada saiu com a imagem bem arranhada. Seus contratos foram idôneos, levando em consideração essa imagem desgastada da gestão? Ô, Miau, boa tarde, Thiago. Antes eu quero mandar um abraço aqui a todos os vereadores que nos seguem e está assistindo também o nosso presidente da Câmara, Antônio Carlos Júnior. Um abraço, Júnior. Hoje eu tenho muita alegria de chamar de amigo, uma pessoa legal, do coração gigante, eu falo para ele, e até brinco, né? Eu falo assim, seu discurso é de pastor, viu? Quem sabe um dia. Mas verdade. Ele é uma pessoa do bem e tem feito um trabalho sério, eu tenho acompanhado de perto, a gente pode distinguir quando você está presenciando. E eu quero mandar um abraço a todos os vereadores, ao Guilherme, diretor também, que eu sei que você tem esses vereadores que prestigiam o seu trabalho. Bom, o Thiago perguntou a questão dos contratos foram idôneos. Primeiro, falar que eu trabalho, a minha empresa é desde 2009, Thiago, e se você puxar tudo, você vai ver que não há irregularidades. Se você está dizendo que o ex-governo existe uma mancha, um desgaste na imagem, então, naturalmente, você tem alguma coisa contra ele. Mas se você levantar alguma irregularidade no meu contrato, peço que você faça essas denúncias que são pertinentes. Se caso você achar, você tem liberdade. Eu só acho assim, dentro da política, e eu observo um pouco esse menino falando às vezes, e às vezes a pessoa alimenta ódio. Isso não é legal, entendeu? Esse vereador eu não gosto porque veio do lado A, o outro eu gosto porque veio do lado B. Pessoas que são partidaristas, e muitos criam a ideologia e trazendo para si a alimentação de ódio. Não vou nem dizer a palavra ódio que é pesada, mas às vezes deixa entrar. E a gente está ali para trabalhar com transparência. A minha empresa é desde 2009, foi até
abril de 2024. Eu descompatibilizei da empresa, segui todos os ritos, apesar que tentaram, né, debaixo dos panos aí, fazer alguma coisa para nos tirar, mas além da confiança em Deus, e você viu, além de eu ter ali um podcast, você me deu a oportunidade de vir, eu preferi não falar. É verdade. Muita pancada, muitas críticas, muitas pessoas dando como certo a minha saída de forma covarde, desleal, mas aquilo que foi provado através da justiça é aquilo que é a realidade. Não fizemos nada errado, né? Aquele que pleiteava o cargo, né? Procurem lá para saber se está tudo certo, entendeu? Mas não citaram uma vírgula. Então, a gente trabalhou na confiança de que Deus estava no negócio. Eu fiz uma campanha, e por ser cristão evangélico, se eu nunca me furtei em dizer, nunca me envergonhei, pelo contrário, me orgulho, não discrimino ninguém, nenhuma religião, nada que se tenha o direito de professar sua fé, mas eu nunca neguei a minha fé em Cristo e a minha confiança em Deus. Fez errado, a gente não precisa nem buscar a justiça dos homens somente, que eu acho que tem que se agir. Mas Deus, ele já tem por si a justiça nele. Então, eu confiei na justiça dele, fiquei quieto quando eu poderia falar, quando eu poderia mostrar todas as provas que eu tinha em mão. Eu optei em ficar quieto, confiando em Deus também, naqueles que me ajudaram, o Dr. Vitor Marques, um advogado. E eu falo para você, Miel, não me cobrou R$1. Legal, mano. Não me cobrou R$1. Me colocaram à disposição um outro advogado que, por eu não ceder algumas pressões, acabou tentando agir contrário. Então, são coisas da política que eu não esperava viver, mas também não me assustou, como eu disse, eu não tenho vaidade política, eu não tenho obsessão política. Se tivesse acontecido alguma coisa de eu perder um prazo, exemplo, se você esqueceu de pagar sua conta hoje, o boleto venceu, você vai lá, recalcula e paga. Certo. Mas o prejuízo do juro é para você. Verdade. A empresa não perde. Verdade. Se eu tivesse perdido o prazo, juridicamente, eu poderia até perder até o mandato. Verdade. Era o que estava se discutindo, mas qual é o prejuízo para o município? Tá certo. Não perderia, mas enfim. Miau. Thiago, eu só falo para você, se quiser puxar e olhar ali, você vai ver que desde 2009 a empresa sempre trabalhou na lisura e, graças a Deus, quem trabalha, ele sempre vai ter a sua prosperidade, que é diferente de riqueza. Então, a gente sempre foi exposto. Bom, vamos lá. Posso perguntar? Cris, antes um pouquinho, eu queria já dar esse caso por encerrado, porque não é o primeiro nem o segundo programa que esse assunto vem à tona e sempre perguntam isso. Então, o Maurílio não se furtou de responder, e eu agradeço, porque simplesmente fala o seguinte, alguns falariam, procura na justiça, eu fui condenado? Não fui. Então, né, mas ele fez questão de responder. Então, eu espero que fique aqui, como eu tenho sempre citado aqui no programa, o programa é um programa que leva a verdade, não escondem nada, né? As pessoas perguntam de fato, e eu poderia sim, pular a pergunta, mas não. Isso é importante que seja dito, porque realmente tira isso, né? Tira esse problema que colocaram, pessoas que queriam entrar, aí começou a fomentar. E a gente sabe, e eu vou dar o meu testemunho aqui, 1000 vezes o Maurílio do que o outro que estava aí, pelo amor de Deus, entendeu? Essa é a grande verdade. Então, eu espero que nunca mais seja eleito o que foi, porque eu tenho muita coisa para dizer que hoje não é o dia. Mas eu tenho muita coisa para dizer contra o vereador que estava, né, tentando a vaga aí, tá bom? Mas, Cris, faça a sua pergunta, por favor. A minha pergunta para o vereador, eu queria saber sobre a segurança pública de Caraguá, né? Agora com a chegada da temporada, com esses acontecimentos lá no Rio de Janeiro, que o pessoal está com medo, né? Será que eles vão vir para cá? Será que vão vir para o litoral, né? Divisa com o Rio aqui, Ubatuba, Caraguá. Quais são as ações que estão sendo tomadas hoje entre vocês, vereadores? Se tem algum projeto junto com a polícia, alguma coisa mais ativa agora para a temporada? Ô, Cris, a sua pergunta é muito importante. Só para falar sobre o que se tem na temporada, que é essa questão do aumento aí de veranista, turista, enfim, também existe um aumento no efetivo da Polícia Militar, que é dentro da Operação Verão. Então, vem um número considerável de policiais militares, a maioria da capital, né? Geralmente são os formandos ali que vêm para o litoral, não só Caraguá, mas todas as cidades, aumenta muito o número de veranistas, então vem um número considerável também. Não sei dizer a quantidade agora, mas passa de 200 policiais no município. Então, isso já nos dá, assim, uma certa proteção, uma certa segurança, um aumento de sensação de segurança.
Fora isso, dentro do município, precisa sim estar sendo trabalhado isso. Ontem tivemos uma reunião com o prefeito Matheus, foi longa, e a gente abordou vários temas junto com os vereadores, e dentre elas a questão da segurança. Existe, já é certo que em janeiro agora, 22 novos GCMs serão chamados, dentro do que já foi dado. Esse ano foi um ano difícil, até para o Matheus administrar os recursos que se tinha, pegou um orçamento de 24 para executar agora, com algumas situações de pagamentos de dívidas, enfim. Mas ele, né, não estou justificando aquilo que ainda não foi feito, porque a gente está cobrando e sabe que precisa melhorar muito. Mas existe também a compreensão dentro daquilo que se tinha em mãos. Mas foi acordado, dia 12 de janeiro, salvo engano, os 22 GCMs, novos GCMs, que estão fazendo um trabalho de excelência no município. Verdade. Se entendermos que a atuação deles antes era menos efetiva, hoje você vê apreensão de drogas, de furtos, de objetos, enfim. Então, a GCM ela está bem comandada, ela está bem orientada, e esses novos GCMs vão somar muito para que aumente a segurança. Fora isso, Miel, discutiu-se ontem, existe uma vontade do prefeito Matheus em instalar na cidade 1.200 novas câmeras de monitoramento. Então, você pega de 180, quase 200, para 1.200 câmeras. Então, isso é um aumento de segurança no município. E é importante, porque tudo que está acontecendo aos nossos redores, aí, ao derredor, Rio de Janeiro, se fala muito de pessoas migrando, Ubatuba sente um pouco mais, mas Caraguá a gente sempre soube que teve um alto índice, né, de criminalidade. Sim. Ela está no eixo Rio-São Paulo. Então, todos os estudos mostram que precisa ter uma atenção e uma preocupação para melhorar isso aí. Bom, vamos lá. O Renato tem uma pergunta, mas deixa eu dar uma lida aqui, rapidinho, eu já passo para você, Renato. A Cris Coelho Faria está dando boa tarde, meu amigo Miau. A Dorca também disse, se você começar de novo com esse meu melhor amigo aí, viu, Dorca? Um abraço para você aí, beijo no coração, viu? Boa resposta, parabéns. Isso aí é fã, hein? Já passou para fã agora. Um vídeo do vereador que achei estranho, uma crítica no prédio Perequê, onde a mulher foi decapitada. Esse vídeo foi pós-eleito, porém a sua campanha não me lembro de críticas a esse prédio. Tem alguma reforma para esse prédio? Eu acho que a pergunta deveria ser dirigida aí. O prédio estava abandonado. Sim. Se você sabe alguma coisa com relação... O Matheus deu, assim, uma ideia do que vai ser feito naquele prédio? Se vai fazer alguma coisa lá? Todas as nossas cobranças, em razões de muitas coisas que precisam ser melhoradas na cidade, é feito através de ofício e requerimento. E as respostas têm vindo, né? Primeiro, com relação à questão de não ter a verba para fazer essa reforma. Porém, foi nos dada a resposta de que já estava no plano para readaptar aquele prédio, então pode ser reutilizado para o social, né? A CEPED também pleiteia alguns prédios ali, então tem várias secretarias que vão poder utilizar, e ele vai ser, sim, reaproveitado, vai ser reformado. Mas, Thiago, só para te responder, assim, sempre fiz cobranças em bastidores, eu nunca busquei holofote para aquilo que, de fato, eu cobrava, tanto que eu tinha um certo protagonismo dentro desse cenário político, sem nunca ter a necessidade de me aparecer. Verdade. Enquanto eleito, a gente tem a responsabilidade maior, e a gente tem as nossas vozes mais ouvidas, os nossos braços alcançam mais longe. Então, houve a necessidade de chamar a atenção. Quando você faz algo, tenta você, não sendo vereador, você é um cara que faz um trabalho bacana também, ser um cobrador, isso é importante, ver se a sua voz ela é tão ouvida, se você pleiteia amanhã ser um vereador, de quando você estiver lá. As cobranças vai ser maior. Com certeza. Então, a ideia é chamar atenção mesmo, é mostrar... Eu não fiz elogio ao governo e nem fiz crítica ao ex-governo. Eu mostrei a realidade que, de fato, precisa melhorar. E a gente acaba sendo ouvido porque a gente está sempre com o prefeito, está com a possibilidade de fazer um ofício, um requerimento através do gabinete, e isso foi importante. A gente tem feito algumas ações nesse sentido, mas nunca com a necessidade de mostrar, chamar o holofote para si, mas sim chamar a atenção para que eles possam tentar resolver. Renato Benetti. Opa, Miel, primeiro botar uma terra nesse assunto, né? Falar de corrupção, porque a política é muito suja, né? Na época de eleição acusa de um monte de coisa. A gente se debruçou, só para deixar para o Maurílio aí, sobre o caso e viu que o fato se tratava da descompatibilidade da empresa, nada mais. Ninguém pode alegar corrupção ou coisa parecida. Isso aí é frufru da torcida aí. Tá para colocar uma pá em cima aí, porque é assuntos que vêm e voltam, mas são
fatos, fake news, né? Vamos falar um negócio assim, porque nem fake news porque estão falando de coisa que nem sabe. Agora, eu vi, o senhor falou sobre a Sabesp, né? O projeto da Sabesp e tudo mais. A gente tem um problema muito sério da Sabesp na cidade. Algumas cidades já estão tomando providência, que é determinar aquilo que está em contrato, né? Ou deixar melhor do que estava, ou igual do que estava. Então, alguns lugares eles estão fazendo até recapeamento em grande quantidade nas ruas. Aqui em Caraguá, uma rua recém-pronta aqui, é Ione, alguma coisa aqui, no Massaguaçu, já tem uma cava lá em um buraco da Sabesp e ela acabou de ser pronta, acho que foi pronta há menos de uma semana. E o que me falta, vereador Maurílio, eu não sei o que dá para a gente fazer, eu penso na minha cabeça, fiscalização, porque a cidade está uma buraqueira só, por conta de trabalho da Sabesp mal executado, com profissionais que não conhecem, não sabem fazer o serviço, fazem de qualquer jeito, às vezes jogam blocos em cima da lama, quando é asfalto joga aquele pó de piche que afunda, né? O que pode ser feito? Porque em contrato reza que eles têm que deixar do jeito que estava ou melhor, eles nunca podem deixar pior. E o que a gente pode fazer a respeito disso? O Renato, é importante essa fala, porque o que de fato eu penso que precisa, além da fiscalização que nós estamos fazendo enquanto vereador, e uma fala que eu guardei para mim do Dr. Carlos Alberto, né, que eu falo esse ano como debutante, todos os anos a gente sempre vai estar aprendendo. E ele falou, vereador, legisle se preciso, mas fiscalize sempre. Então você não pode perder essa linha da fiscalização. Se der para colocar um projeto, esse projeto se vai ser votado ou não, isso depende muito daquilo que se tem nas pautas, né? É uma prerrogativa do presidente colocar ou não. Os bons projetos ele tem pautado e a gente tem visto muitos bons projetos ali. Mas a fiscalização é efetiva. Tanto que eu optei, né, em participar de 2 comissões, né, de fiscalização, tanto da saúde quanto do transporte, e tenho constantemente, eu tenho vídeos aqui que até ontem munícipes me mandaram, diariamente me mandam, em cima de uma rua que a Sabesp fez um serviço péssimo. Isso aí a gente não está se furtando de fazer as críticas, mas eu tenho entendimento de que com inteligência você constrói muito mais do que você querer fazer um estardalhaço. Então eu fui, às vezes que eu fui ali na Sabesp, falei na época com um antigo gerente, que era o Rui, né, ainda sob estatal, nos atendeu bem, começou a nos dar a atenção que a gente precisa, né, que o munícipe precisa. Agora com a Mônica e também com todo esse pessoal da Sabesp, eles entenderam a cobrança, a gente não deixou de mostrar as críticas e eles foram a campo com a gente, porque eu falei, não adianta eu conversar no escritório e a realidade lá fora é diferente. Então mostrei, acompanhei, levei eles e por acaso eu entendo de obra um pouco, a ponto de ver um monte de irregularidade que estava acontecendo e mostrei, falei, isso não é assim, o que está sendo feito está errado, entendeu? E a gente cobrar. Agora, cabe ao município também sancioná-los através de multas, porque todo mundo diz que quando sente no bolso as coisas mudam. Então precisa aplicar multas severas, porque o município hoje ele está com um canteiro de obras importante, que a gente fala do saneamento básico, que era uma conquista que se pedia há muito tempo, né? E o litoral está sendo contemplado, porém o que o Renato falou é fato, ou você deixa igual, ou você deixa melhor, de preferência melhor, né? Maurílio, deixa eu só colocar mais uma observação. A cidade inteira hoje, se você for fazer a manutenção, é praticamente impossível, né? A gente olha assim, é praticamente impossível. Só que a gente vê em todas as ruas, né, grandes buracos, grandes crateras, uma por falta de drenagem mesmo, que a gente não tem pouco na cidade. Eu vi que começou a ser feito uma no centro lá, bacana, isso é legal, é um passo, a microdrenagem, né, que a gente fala, que é aqueles canos, boca de lobo e tudo mais. Agora, com relação, eu vou bater na Sabesp de novo, assim, não deveria haver assim uma pressão maior, porque o governo ele jamais vai conseguir consertar a cidade com a Sabesp continuando, né, serviço contínuo. A gente não pode colocar só uma rua, porque são todas, né, a gente vê que todas são feitas de serviço porco, né, eu vou falar o português correto, porque é um serviço de qualquer jeito. Sim. E é necessário urgentemente a gente tomar uma ação, como outros municípios já estão tomando, inclusive São Paulo, eles colocam lá provisório quando fazem alguma
algum acabamento para dizer que, ó, vamos melhorar. E é fácil distinguir, você sabe como engenheiro, você sabe, é fácil você ver na cidade quais são as obras que ofereceram dano para a cidade. Não está na hora de dar um basta para a Sabesp? Com certeza, Renato. A Sabesp ela vem prestando um péssimo serviço, apesar das obras relevantes que é o saneamento básico. Como eu disse, acompanhando ali algumas terceirizadas, e parece que eles ganham por medição e aí querem matar o serviço a fim de receber, e a fiscalização não pode ser só da Sabesp. Existe a Secretaria de Obras, ela tem designado alguns fiscais, só que houve uma fala de um dos fiscais, que eu reclamei sobre uma rua lá do Jardim Terralão, um bairro de valor agregado, e que fizeram lá um serviço péssimo na recolocação das pavimentações. E aí um dos fiscais falou assim, não adianta, já foi 3 vezes feito, não adianta cobrar mais. E eu tive que falar, se for o caso de fazer 10 vezes, tem que ser feito. Você tem que deixar o serviço no mesmo jeito que estava ou melhor. E não aconteceu, entendeu? Então, é falta de efetividade na cobrança. O fiscal tem que ter essa força, tem que ter um respaldo ali para chegar e aplicar as multas. O município hoje sofre com essas ruas esburacadas e hoje eu estou também na CAR do Transporte Público, que também vem prestando um péssimo serviço no município. Inclusive, eu não sei se você acompanhou a sessão, a gente fez uma carta de repúdio pela falta de respeito em eles não terem participado da reunião que foi convocada. A gente fez uma reunião com o pessoal da Secretaria de Mobilidade, foram lá, estão trazendo todas as informações que a gente está apurando, e o pessoal do transporte acabou não indo. Então, é uma falta de respeito, mas uma das alegações é porque o ônibus está transitando em ruas esburacadas e isso aumenta a manutenção, então fica difícil de você discordar. Então, precisa, de fato, fazer, sim, uma melhora geral na nossa cidade. Hoje nós tivemos a boa informação que lá na região do Perequê, em toda aquela região do Pegorelli, enfim, Tarumã, já foram feitas 22 ruas repavimentadas e tem mais um programa ali para continuar. Isso melhora muito a condição do tráfego. Então, nós esperamos que venha, né, para toda a cidade essa melhora nas ruas. E assim você poder, de fato, tirar todo o argumento que a empresa alega por falta de ter condições de andar nas nossas vias. Então, até para finalizar. Só finalizando, é rapidinho. Essa rua que acabou de ser construída, o que eu vou... Só para finalizar. Porque a Sabesp é um caso sério mesmo. Se não resolver agora, Maurílio, se não resolver o problema geral... não vai ter como resolver. Você falou aí de uma coisa séria. Praticou 10 papeizinhos lá comunicando a empresa, mas não multou, então não resolve nada. Bom, eu pontuei, enquanto estavam falando aí, Renato falando, a Cris e o Maurílio, né, o vereador Maurílio respondendo, fiz algumas pontuações aqui. Uma delas é a própria lei, que a lei obriga. Mas quanto tempo tem na lei? Se não tem, eu não acredito até que o vereador tenha parado nesse tempo, mas deveria ter um tempo, né? X dias, se não tiver reparado, multa. Porque senão fica muito cômodo. Tá na lei que tem que reparar, mas quando? Não é verdade? Então tem que ter uma precisão do tempo para reparar. Esse é um ponto que eu pontuei aqui, que deu tempo. Outro ponto é o cronograma, que muitas vezes a prefeitura parece que não conversa com a Sabesp. Faz o asfalto ou o bloquete, depois a Sabesp vem e quebra tudo. Quer dizer, precisa de um cronograma. Vocês vão fazer o esgoto, aí a prefeitura... Só que a prefeitura ela tem que pressionar a Sabesp, porque senão também ela vai ficar parada. Né? Tem que ser feita uma cobrança efetiva ali, mais enérgica, né? E aí fazer o que o Renato falou, aplicar multas. Né? Se está dentro do contrato, o contrato rege, aí eu fiz essa fala com o Rui na época, e essa cobrança ela teve assim um peso, porque de fato eu não estou me colocando aqui como o que traz resolução para os problemas, não, mas aquele que cobra, assim como os demais vereadores. É importante eu lembrei agora que foram convocados 2 reuniões com o pessoal da Sabesp. O presidente da casa fez isso. A primeira, a Simone, que assumiu a gerência, ela esteve, e depois ela não foi, ela manda os técnicos, e aí você fica naquela limitação até de resposta, né? Porque você tem que fazer uma cobrança efetiva em cima daquele que, de fato, vai te trazer a resposta daquilo que se precisa. Então, é muito ruim quando você precisa fazer uma conversa, uma sabatina e trazer soluções, e a pessoa que vai representando não tem essa autonomia para responder.
Você está entendendo? Certo. Então, mas foi feito uma nova convocação, é o que eu falo, não é uma prerrogativa só de um vereador, muitos vereadores estão ali atentos a isso, e eu tenho visto essa preocupação de todos, e por isso a gente tem criado esse bom entendimento, esse entendimento harmônico, de todos cobrarem para fim de que eles possam, pelo menos, sentir um pouquinho dessa pressão, né? Porque a pressão, ela faz o resultado. Inclusive, eu tenho aqui um áudio aqui do Duda usando, e ele usa uma palavra que o vereador acabou de usar, que é o tal da convocação. E nós vamos explicar o porquê disso. Toca. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Cássia. Mais uma vez, meu parabéns. A gente até brinca, né? Mas isso não é para brincar, não. Empresa Sou, vocês não acham que a gente é palhaço aqui, não, viu? Se a gente fazer uma convocação para vocês, você tem que estar aqui ouvindo, senhor vereador. Os vereadores são a voz do povo, é a voz da população de Caraguatatuba. Então, se eles não estão respeitando nem a gente, imagina o que eles estão fazendo com a população. No mandato passado, não sou prefeito, eu não sei como que deram isso para ele, então eu até discordo 100% do que você está dizendo, viu, o Bigode, com todo respeito. Mas o que a gente fez aqui no meu mandato passado foi tirar a Praia Mar daqui. Então, se a SOU não caminhar junto com a população, nós iremos tirar ele daqui também, Cássio. Que o nosso compromisso é com a população de Caraguá. Sem mais, parabéns, vereadora, tem meu apoio. Tá aí, fala do vereador Duda, é importante a fala, né? Cobrando realmente como deve ser cobrado. Mas falando em cobrança aí, eu já vou passar a palavra para a Cris, mas primeiro, antes, eu vou ver as mensagens aqui. A questão do requerimento, né? Eu vejo que o vereador é até pressionado, todos os vereadores estão pressionados, porque se não tiver requerimento, dá a impressão que o vereador não está trabalhando. Então, ele é obrigado a fazer o requerimento. Só que eu não, ou pelo menos que eu me lembre, eu não vi requerimento ser respondido. E é só uma sugestão, deveria ter um dia só para resposta de requerimento. Já que tem, né, os requerimentos, deveria ter, para a população saber, se o requerimento foi respondido positivamente ou negativamente, porque senão ficou dito por não dito. Você fabrica requerimento, né, por pressão e acaba não tendo uma resposta. E muitas vezes o próprio prefeito ele deu a resposta através de atitudes, de obras, de alguma coisa. Então seria importante tanto para o vereador como para o prefeito. E se não tem, no caso, a resposta, falar para a população, não tive a resposta ainda. Já passou X dias e ainda não tinha resposta. Então, seria uma forma também de pressionar o prefeito a fazer com mais rapidez aí aquilo que é proposto pelo vereador. Mas vamos lá, o Tiago aqui. Vamos lá. Deixa eu ouvir o Tiago aqui. Tiago, lei... tá, vamos lá. O que o vereador acha de uma lei que multa administrativa quem fuma maconha em locais públicos? Se a regularização fundiária, qual o seu olhar para a regularização fundiária? São duas perguntas. Na questão da regularização fundiária, eu acho que precisa acelerar um pouco mais esse processo, né? E a gente sabe que o município hoje está em plena expansão e cabe à Secretaria, né, da Habitação dar sequência àquilo que começou lá atrás. Mas, como eu disse ontem, nós tivemos essa reunião e eles também participaram, e uma das cobranças era com relação a esse processo, que precisa ter serenidade e também um pouco mais de agilidade. Mas está em curso, está sendo feito, eu concordo que a regularização fundiária ela é fundamental em qualquer município. Se tratando do Litoral Norte, nós temos muitas leis que protegem, né, principalmente o meio ambiente, quando fala de regularização, como foi feito também lá atrás, dando título até de pé de bananeira, também tem que tomar cuidado com isso. Mas dentro daquilo que se precisa, eu acredito que vai começar a fazer. Ontem nós tivemos aí a informação de que já existe em curso a construção de 1.890 casas no município, que é do CDHU. O CDHU pega mais as questões das áreas de risco, né? Muitas casas em área de risco estão sendo ali monitoradas. Pelo CDHU. Eu acredito até que poderia ser misto, como Minha Casa Minha Vida. Existe uma demanda muito grande no município, na ordem de 6.000 habitação para sanar. Mas já tem isso, vai começar possivelmente o primeiro lote agora já no começo de 26, né? Então já é uma coisa que foi pleiteada na época da catástrofe de São Sebastião e agora já é uma realidade que vai acontecer. Só que hoje nós temos 400 famílias cadastradas em área de risco, nós temos 1.900 moradias, então fica uma questão
meio complicada. Então, eu acho que já é um avanço, o município está, né, nessa crescente. Hoje se fala muito da duplicação do Porto de São Sebastião. Caraguá, eu falo que é o eixo do litoral norte, é o município que tem o maior potencial de crescimento econômico, e também as nossas áreas são privilegiadas. Tem a questão da fazenda dentro do município, que já está em discussão, algumas áreas que podem ser esperadas até para que se tornem IPTUs, né, áreas gigantescas dentro da área urbana, pagando o INCRA ali. Mas existe um projeto, é que eu falo, e estava falando isso hoje para um amigo. Se a gente entra em rota de colisão, eles têm os documentos que permitem eles se manterem como INCRA ali, mas se entra numa área de construção, de bom entendimento, porque a cidade precisa dessas áreas desapropriadas e também para haver essa expansão, eu acredito que quem ganha é a cidade. Então tem tudo isso, o aeroporto, né, que já está em curso, que é prefeitura, Câmara, tá prefeitura, Câmara, você tem a questão dos retroportos, então são áreas importantes. E aí entra muito essa questão da regularização, porque toda aquela região, Pegorelli, Aba de Dentro, toda aquela região sul ali, ela tem muitas áreas que ainda precisa ser regularizada. Então eu acredito que vai acontecer. Com relação, ele falou sobre a questão de droga, usar droga em locais públicos, já tem lei com relação a isso, né, para multar. Em Caraguatatuba, eu acredito que não tem essa lei ainda. Tanto é que o pessoal vai na marcha da maconha e fumaram maconha, né, tranquilamente, aí não aconteceu nada. Então, pelo menos que eu vi, não aconteceu nada. Então, deveria ter uma regra maior. Eu sei que o vereador, ele não faz parte da segurança, né? Ele não é polícia, ele não é delegado. Mas está vendo aí, pode sim ter uma lei no município, né? Porque já em vários municípios tem lei com relação a você usar o entorpecente aí em público, né? Locais públicos. Eu vejo que... Miau, posso fazer mais uma pergunta? Depois que ele responder essa, pode. Tá. Valeu. Miau e a sua shopping. Então, o que eu penso é o seguinte: primeiro, eu sou totalmente contra o uso de entorpecente, qualquer tipo de drogas. Existe, sim, essa questão de poder usar, mas não em locais públicos. Hoje até o cigarro é proibido, né? Então, fazer, sim, uma lei severa em que impeça isso. Nós vemos coisas absurdas na nossa cidade. Você vai com um filho ali na praça de evento, ou no skate, ou onde tem um basquete ali, ou em qualquer parquezinho, você tem ali um usuário ali, né, trazendo um constrangimento e um mau exemplo. Então, precisa, assim, fazer uma lei dentro daquilo que se permite, para que haja, assim, um respeito maior. O Estado, ele é contra, né, a venda de droga, não trata o usuário como traficante, né? Hoje em dia está até se fomentando que o traficante já é vítima, né? Então está difícil o negócio. Mas precisa, sim, fortalecer através de leis para que a gente consiga fazer com que a nossa cidade seja melhor utilizada, né? Bom, antes de passar a palavra para a Cris, Cris, eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas a administração passada, ela se beneficiou muito dessa regularização fundiária, né? Esse é fato, inclusive vereadores aí que não ganhou eleição, se beneficiaram, era secretário da habitação, então teve muita gente que se deu bem à custa da população. Hoje está faltando, inclusive, áreas para poder construir. Isso foi fala do próprio presidente da Câmara hoje, Antônio Carlos Júnior. Está faltando. Então, regularizaram tanto, né, puxando sardinha para o lado deles, que tem terra aí à vontade, políticos... Daniel, posso pegar um gancho? Pode. Até estava deixando passar. O primeiro título de regularização do município de Caraguatatuba, aliás, e permita dizer que até do Brasil, é ali no meu núcleo, aonde, né, nós compramos ali, e o pessoal todo já morando, outro construindo, e na época apareceu ali uma questão de sobreposição de lote, uma matrícula anterior existente. Isso foi na época do ex-prefeito Antônio Carlos, que a gente foi lá para saber, doutora Eliana, na época, ela fazia as reuniões na minha casa, orientando o pessoal, e a gente criou ali um grupo, né, preocupado em querer cuidar disso. Depois, naturalmente, quando entrou Aguilar Júnior, entrou a regularização fundiária, e nos primeiros 6 meses, tanto que pegaram o nosso projeto como piloto, todas as documentações. Então, foi o primeiro núcleo regularizado, mas, de fato, todo mundo comprou, pagou, todo mundo tinha o seu direito, e legitimou aqueles que, de fato, compraram e pagaram. Então, a gente acabou sendo ali os pioneiros, né? Aqui em Caraguá, na verdade, no Brasil, porque então era medida provisória, né? Quando o Michel Temer implantou a MP,
depois virou lei. Então, Caraguatatuba abraçou logo isso daí, e quando virou lei, ela se tornou a primeira cidade a trazer a questão do título de regularização fundiária. Não latifundiária, mas fundiária. Só um pouquinho, Cris, tem outra palhuca aqui que está falando o seguinte aqui, ó. É a Paula. A Paula está dizendo o seguinte: boa tarde a todos, gostaria de saber sobre a questão dos moradores de rua. Tem algum planejamento sobre? Antes do vereador falar, tem esse vídeo aqui, rapidinho, vou colocar aqui. Aruan ficou ainda mais revoltante. Após a primeira invasão, a moradora denuncia que os mesmos criminosos voltaram à casa, e dessa vez, terminaram de destruir tudo. Eles arrancaram o forro da residência e deixaram um cenário ainda mais caótico. O mais chocante, os invasores defecaram em vários pontos da casa, espalhando sujeira e humilhação por todos os cômodos. Um ato de extrema crueldade que ultrapassa o prejuízo material e atinge diretamente a dignidade da vítima. Um caso que acende o alerta máximo sobre a insegurança no bairro Aruan. E você, morador, a segurança no seu bairro também está assim? Comente aí embaixo. Tá aí, um abraço aí para o Lucas Miranda, do Denuncia Aí. Esse é um retrato do que está acontecendo, né? Morador de rua, fazendo aí, né, uma ligação do que a Paula Palhuca estava falando com relação a moradores de rua. Eu vi que tem um conselho, tinha muita gente até, né? Mas, e aí, tem alguma proposta efetiva de fato ou só foi uma reunião, Maurílio? Na verdade, até ontem, nessa reunião estendida, a gente tratou vários temas, e um deles era a questão, né, eu fiz questão de pautar com o prefeito essa questão dos moradores de rua. Caraguatatuba hoje vem sofrendo com isso, né? A gente sabe que tem, nesse universo de moradores de rua, muitas pessoas que são foragidas da justiça, e lá atrás eu falei, não daria para identificar através de biometria, porque a maioria deles não portam documentos ali, né? Até porque senão poderiam ser feitos, mas se uma pessoa poderia andar, né, uma ideia de andar ali com o aparelho de biometria a fim de identificar quem é que tem um processo, ou procurado, ou foragido, enfim. E isso tem muito. Em contrapartida, tem muitas pessoas que precisam do primeiro atendimento, e aí entra a questão do social e saúde, né? Então, existe uma lei que dá uma proteção, você não pode fazer de forma compulsória, né? Você tem que ter ali os cuidados todos, e aí às vezes engessa um pouco, mas existe sim a preocupação do prefeito, até porque é o retrato da cidade, é aquilo que se enxerga hoje, mas existe dos vereadores essa preocupação também. É triste, né? É uma triste realidade, mas eu tenho um testemunho, quando eu falo daquilo que Deus faz na nossa vida, a gente não entende, de um morador de rua, que na época eu fui noivo, a mãe das minhas filhas, ela indo para a igreja, encontrou um morador de rua naquela marquise da igreja do Indaiá, e evangelizou ele, levou ele para a igreja, eles aceitaram, era Nelson e seu José. E aí no outro dia tinha um centro de recuperação aqui no Tinga, onde eu guardo assim, não sei se você lembra. Sim. Nós levamos, tudo o que eles disseram era verdade, né? Um deles 5 anos longe da família, por depressão, no caso dele foi desilusão amorosa, né, traição, e a família procurando esse rapaz. E aí o legal é que é o seguinte, eles quiseram até por gratidão, e na época para se casar era muito difícil, né? E eu não tinha geladeira, e o presente, sem pedir naturalmente, que eles optaram em me dar foi uma geladeira. Então é só para dar um testemunho que vale a pena investir em vidas, né? O retorno é Deus que dá, mas muitas das vezes surpreende. Então tem muita gente aí que precisa ser cuidado. Hoje existe essa preocupação, existe um projeto para tirar lá da rua Itaú aquela casa, né? Isso já vai acontecer porque as crianças vão lá para a colônia, a parte transitória vai vir ali para o lado do campo, vai diminuir um pouco esse impacto. E no centro existe sim os projetos. Ontem, como eu estava dizendo, foi mostrado flagrantes de vans trazendo e descarregando pessoas, moradores de rua na cidade, uma prática comum que os municípios têm e soltam, né? Outros, pela opção da cidade ser litorânea, né? Eles optam em ficar, e as pessoas alimentam isso, né? Porque você dá ali o alimento, você dá a moedinha, né? E eles querem ficar à beira-mar, sem nenhum tipo de constrangimento na rodoviária, mas precisa sim, e eu acho que está sendo visto com cuidado. O secretário Arthur, a gente sempre conversa e ele fala dessa preocupação, mas existe esse engessamento ainda. A gente sabe que não é popular. Cris, já vou passar para você. Sabe que tem leis que não são populares, né? Vamos supor que o vereador faça uma lei que seja multado aquele que for pego dando alimentação
para moradores de rua. Aí já vai entrar associações, vão entrar ONGs, vão entrar igreja, vão entrar todo mundo dizendo: você viu? O vereador, ele não tem coração. Ele fala que é crente, mas alguma coisa tem que fazer. Já eu até pedi uma opinião para o Renato, porque o Renato é da área. Mas fala, Cris Pauliuca, faz a sua pergunta. Na verdade, é totalmente fora dessa questão, tá? Vamos mudar de assunto, né? Dos moradores de rua, vamos para o turismo. Eu sou turismóloga de formação, tenho a minha preocupação agora com essa época do ano. O Caraguatatuba é a única cidade que não vai ter a taxa ambiental, né? Aparentemente. Então, eu queria saber se Caraguá já está se preparando, como que está essa questão na Secretaria de Turismo, o que o turismo vai, o que a gente vai ter para oferecer para esse turista, se vai ser controlado, se vai ter uma fiscalização, o que Caraguá espera do turismo nesse final de ano? Antes do vereador responder, eu preciso dizer o seguinte, por isso que eu preciso pontuar. Prefeito, indica secretários para estar no programa aqui, porque é de extrema importância que o próprio secretário responda esse tipo de pergunta. Né? Então, nós abrimos espaço aqui para vereadores, para secretários, para diretores, para o prefeito. Então, Cris, parabéns da pergunta. Né? Lógico que acaba colocando o vereador numa situação que agora eu vou ter que perguntar. Fala, vereador. Cris, sempre perguntas pertinentes e importantes de falar, até porque nós somos nascidos na cidade e conhecemos bem essa questão turística. Né? Caraguatatuba ele já não é mais 100% dependente do turismo de temporada. Nós temos, como eu disse, esse crescimento e essa expansão do litoral. Caraguatatuba é o que mais já saiu na frente lá atrás, principalmente na área de construção civil. Hoje nós temos uma boa receita através da arrecadação de imposto e também dos royalties do gás. O comércio ele é muito forte. A rede hoteleira de Caraguá, apesar de não ter, né, a quantidade de praia, nem vou dizer de boas ou não, mas a quantidade de praia que se tem em Santa Bela e Ubatuba, né, que chamam mais atenção até por esse momento turístico, né, dessas cidades. Mas Caraguatatuba ele atrai por esse bom, né, crescimento, essa qualidade, um shopping, restaurante, né, gastronomia de Caraguá, ela é considerada melhor também. Então tem vários atrativos. O que precisa é melhorar, né, essas qualidades aí do acesso, acessibilidade à praia. Hoje a gente tem a questão ambiental que nos prende um pouco, né? Nós temos uma bacia linda, né? Que você olhar ali do Mirante Camaroeiro, você não vê no litoral uma bacia como nós temos, né? Essa orla toda que pega lá do Camaroeiro e vai até Enseada, você consegue enxergar ela na sua totalidade. Porém, algumas praias precisam ser realmente melhor cuidadas, mas está sendo feito investimento. O turismo ele tem que fomentar isso. A Secretaria de Turismo é importante, trazer bons projetos a fim de atrair. Dentro do que você vai dando o spoiler assim, mas é a vontade que eu tenho e a vontade do prefeito, então eu vou falar, porque nós conversamos, de trazer um parque temático para a cidade, ocupar esse espaço da fazenda ali, isso nós conversamos, eu trouxe a ideia, ele falou, eu já tenho isso, então é importante, para mim não importa de quem vem, importante é vir. Claro. Então já falou, inclusive com o dono da fazenda, a oportunidade que eu tive de conhecê-lo, eu falei sobre, e ele falou, não, Maurílio, vamos trazer um parque aquático. Eu pensei em algo diferente, tipo um Beto Carreiro, né? Verdade, Hopi Hari. Um Hopi Hari, mas ele já tem isso também como vontade deles. Então, isso, Caraguá ganha muito. Você imagina se não depender 100% do sol ou da temporada, as pessoas virão, ficam 2, 3 dias para conhecer os parques. Então, vai ser muito bom esse crescimento. O que a gente precisa é aumentar a infraestrutura para receber esse turista. E as nossas praias, elas são lindas, só precisa comentar, né, dentro daquele projeto, programa que se tem de mostrar o que a cidade tem lá fora, com certeza isso vai aumentar o número de veranistas. Nós já temos, né, Cris? Você falou da taxa ambiental, que nós não temos. Não acho que isso impeça os turistas de estarem na ilha, ou em Ubatuba, ou em São Sebastião, não impeça, assim como se Caraguá tivesse, preservação ambiental. Eu sou testemunha de ver turistas jogando lixo, sacos de lixo, não tem consciência, né? Não são pessoas que têm a consciência de que aquilo traz um prejuízo para o meio ambiente, mas trabalhar a conscientização e se for preciso aplicar a multa para que eles tenham melhor consciência daquilo que eles estão trazendo para o litoral e não desperdiçar, não jogar fora aqui. Então, o problema é Caraguá receber esses turistas que não têm essa boa educação e nossa cidade ter um gasto maior ainda com relação ao lixo, aquilo que já é um problema, e a gente sempre fala disso. Sim, o vereador, porque...
Já que você só concluir, ele quer concluir. Então vai. Só concluir. Então, vereador, uma coisa que a gente tem que pensar bastante é como ter um turismo sustentável, né? Que gaste na nossa região, né? Não aquele turista de um dia que só vem, só traz lixo, só traz sujeira pra gente. Então, essa questão da multa é muito importante, sim. Se os senhores implantarem, acredito que vai ser muito bom. E outra questão, um pedido nosso aí, sonho de Caraguá, um aquário aqui igual Ubatuba, ou um projeto Tamar, né, aqui em Caraguá, ia trazer muito mais turismo para a cidade, o aquário aqui ia ser perfeito, a gente tem tanta área em Caraguá sem uso, né, colônia de férias, um monte de coisa ali, um espaço bom, que dá para trabalhar, isso seria muito importante. Eu vou dar um spoiler que eu acredito que seu sonho em breve será realizado, é o sonho de uma grande parte dos moradores aqui de Caraguatatuba, que é o aquário. Maravilha. Eu tenho certeza que em breve vai ter o seu sonho realizado aí. Bom, já que vocês me deram um gancho, se eu puder usar meu gancho agora, eu vou usar meu gancho agora, fazendo uma propaganda aqui. E já que eu estou na base da propaganda aqui, eu não posso esquecer dos meus patrocinadores, por favor. Aliás, eu vou pedir um tempo mais aqui para o vereador Maurílio, se puder conceder pelo menos um pouco mais de tempo para a gente aqui, porque está tão gostoso, né? O assunto aqui está muito bom. E eu não posso perder essa oportunidade, sabendo que a Cris vai convidar também o vereador para estar no programa dela. E claro que está dando uma abertura aqui, né? Porque a gente sabe que tem alguns vereadores que têm realmente receio de vir no programa, porque é muito tete a tete. A população aqui, ela está dentro do programa. Então, ela pergunta mesmo. E se o vereador... Eu vou dar um conselho. Se eu puder dar um conselho para você, vereador que está me vendo e ouvindo aqui, se você não sabe, é só dizer que não sabe. Ninguém nasceu sabendo. Tem coisas que nós temos dificuldade. Eu não sei tudo. Aliás, sei bem pouco. O meu mestre aqui é Renato Benetti, né? Aí a Cris está vindo aí. Então, eu tenho aprendido nesses 13 anos aí, 13, pelo amor, perdão, mas nesses 13 anos, né, que eu estou na rádio aí, podia ser 13,5, 14, mas foi 13. Então, né, eu poderia, né, com a experiência que a gente tem, forçar um pouquinho mais. Mas, vereadores, vem para o programa Falou Tá Gravado, que é uma porta, a janela é aberta para a população. A população fica muito feliz quando o vereador se dispõe. Afinal de contas, você é representante da população. Gostem ou não. E também gostar é relativo, né? Às vezes você não gosta de alguns detalhes, né? Não é tudo que eu vou aplaudir o vereador Maurílio, né? E nem sempre ele vai concordar com aquilo que nós falamos aqui no programa. Isso faz parte, é importante. Então, vereador, não se sinta pressionado a vir, mas pelo amor de Deus, vem no programa, caramba. Vamos lá, deixa eu colocar aqui os nossos patrocinadores aqui, com todo o carinho, né? Com essa gentileza toda. Semente de Nápoles, a pizza frita, mais saborosa da região, vem experimentar. Vários sabores, só ligar. 1293-300-7795 é o WhatsApp. E só chamar. Pizza de origem italiana com a magia. Tá aí, pensou numa pizza gostosa? Nossa, tá pedindo pizza, né? Diz que o brasileiro tudo acaba em pizza. E que seja, então, da Semente de Nápoles, que é uma das melhores pizzas que eu já experimentei. Pizza frita, com certeza é a melhor. Produtos selecionados, feito com muito carinho, muito saborosa e chega quentinha aí aonde você encomendar. E claro que você... Ah, você quer o telefone? Com certeza. É o 12-933007795. Slumbush agora, ó. 12-933007795 é a pizza frita mais gostosa. Agora, se você pensou em bolo,
Delícia, eu estava conversando aqui com o Maurílio aqui, é muito legal porque o pessoal está se aproximando, né? Os patrocínios aí estão vindo, eu tenho certeza com esse trabalho. Miau, aí, acabaram de me perguntar aqui como que faz para ser patrocinador. Eu mando para você? Depois a gente conversa no intervalo, tá bom? Mas pode mandar. Se tiver o contato aí, passa o contato, pessoal. Tá bom, eu vou colocar. Mas falando do Bolos Delícia aqui, Bolos Delícia é da confeitaria, né? Artesanal da Lu. Lu, beijo no coração. Que mãos para fazer o bolo é a Lu. Ó, Vitor, um beijo no coração. Seu esposo aí, o Stefano. Família querida, como a família Benetti das pizzas fritas. A família também Bolos Delícia. Aqui nós somos uma família, viu? E se você quiser patrocinar a Cris Pagliuca aí, que vai entrar com o... Não é salto alto não, viu? Ela não vai entrar de salto alto, ela vai entrar no nível alto aí, a Cris e a Roberta Cristina, fazendo um trabalho às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Amanhã estreia, viu? E contamos com você. Nós vamos continuar anunciando aqui. Então, Bolos Delícia, antes que eu me perca aqui, porque eu, né? Vamos lá, tá no corrido aqui hoje, hein? É 12, 9... Essa é do bolo, hein? 12, 996-326-37. De vez em quando dá uma confundida aqui. Mas, de novo, 12, 996-326-37. Acabei de falar com o Maurílio, eu pedi para ele pelo menos mais uns 10 minutinhos aqui. E ele me concedeu esses 10 minutinhos, porque tem uma reunião na Câmara e ele precisa estar lá representando a população. Vou passar a palavra. Renato, faça a pergunta, né? Vamos lá. Não, antes eu tenho que dizer que está de alto nível o programa hoje, né? Parabéns para o Miau, parabéns pela Cris Pagliuca, voz muito boa mesmo, eu vou acompanhar. E parabéns, Miau, você é meu professor, é o contrário, né? Eu estou aprendendo muito com você e com as suas colocações exatas. Bom, a pergunta, até para finalizar, quero dar os parabéns, né? Porque eu acho que a gente já está no finzinho, mas o programa merecia muito mais, que está muito bom, né? Queria dar os parabéns pela atitude na marcha da desgraça lá, né? E queria dizer também que a gente tem três tipos de internação: a compulsória, a involuntária e a voluntária, né? No caso de estar na rua, a droga ela não é legalizada, não, o uso de droga. Isso aí é um equívoco, né? Nem descriminalizada. Teve uma atitude do Supremo Tribunal, mas isso não quer dizer nada. Ainda existe na lei que não pode usar droga, né? Em rua, em locais públicos, em qualquer lugar. Agora, com a referência à situação dos moradores de rua, tem muitos prefeitos utilizando da internação compulsória e a involuntária, né? Dessas pessoas que não têm condição, que se defecam em cima, se urinam, que são pegos drogaditos, tal. O que precisa para isso? Um psiquiatra para fazer um laudo, né, e encaminhar para o promotor e dar andamento no processo. Ele precisa ser internado, ele não pode ficar na rua sem condições nenhuma de estar. Por exemplo, aqui no Massaguaçu tem há anos que se defeca em cima, fala um monte de besteira, dá soco na parede, e a gente não vê esse pessoal que faz esse trabalho maravilhoso e tudo mais, acompanhar, que é simples, né? Ele está todo defecado, ele não tem condição de discernimento, né? Uma pessoa que já devia ser tratada, internada, conversado com a família, né? Que a gente tem até o histórico da família aí, parece que largou ele na rua e recebe benefício dele. Então é um cara de quase 40 anos já, e está aí andando, coitado, anda, pega comida, pega coisa do chão. Então, em relação a isso aí, a maioria da rua, deixar claro aqui, são drogaditos. 99%, 98%, por aí, são drogaditos. Não adianta a gente romantizar o fato, porque hoje em dia a rua está tomada pelo vício. Renato, já volto com a palavra com você aqui, mas o Thiago está fazendo uma pressão aqui, e eu acredito que não seja difícil para o vereador fazer, não. Vereador, teria coragem de se comprometer com a pauta dessa lei de multa administrativa hoje no programa? Não tem problema levar essa pauta. O vereador tem, vereador? Você se compromete pelo menos em levar essa pauta? Sim. Agora, quem aprova, todo mundo sabe que a verdade são os pares. Uma vez que está sendo colocada e o seu programa tem um alcance muito grande, essa é uma pauta que vários vereadores já estão vendo, mas não temos problema nenhum. Eu acho que tudo que se vem para somar e que é benefício para o município, a gente tem que
somar forças aí a fim de conquistar. Bom, eu tenho que dar esse alô aqui para o nosso irmão aqui, né? Irmão em Cristo, Tenente Paulinho Kobayashi. Boa tarde, galera, abençoada, chegando no final para mandar um abraço a todos, sempre participante aqui, o Paulinho, né? A Pedrina Fátima Martins Castro está dizendo, Cris, você faz diferença em Caraguá, sempre engajada nos assuntos de interesse público, que bom, né? Reconhecimento é bom. E o Paulinho está dizendo o seguinte aqui, ó, com certeza é um programa de alto nível, é o nome do programa da Cris Palhuca e também da Roberta Cristina, que vai ser amanhã estreia, né? E quem vai ser a convidada, Cris? Só para dar um spoiler. É a Miriam Nijori, ela é assistente social da Casa Beija-Flor. Certo, tá aí então, amanhã não percam, né, a estreia aí do alto nível com a Cris Palhuca e Roberta Cristina. Maurílio, eu sei, ó o tanto de documento que o Maurílio veio aqui, presta atenção, muito. Então teria matéria para falar muitos dias. Eu espero que esses dias se repliquem aqui, Maurício. Que você venha mais vezes, até para dar uma coragem para os outros vereadores aí. Passou. Vou falar para você. Quando passa pelo programa Falou Tá Gravado, você pode ir em qualquer outro programa que não tem problema nenhum. Aprendeu a dirigir. Você pega qualquer carreta, né? É verdade. Então tá aí, Renato Benetti, você se despede, mas rapidinho. Primeiro a Cris. Cris, se despede e já convida o pessoal. Quero dar os parabéns para o vereador Maurílio por ter vindo, né, responder o Miau, que é um homem polêmico na cidade, mas é polêmico para o bem, né? Então eu convido a todos os vereadores, estejam com a gente no Estúdio Web, porque o município, né, confia em cada um de vocês. Então a gente precisa dessa força, todo mundo junto, todo mundo participando, que a gente só quer o melhor para Caraguá. Amanhã, então, que horário? Amanhã espero todo mundo, hein, pessoal? Amanhã às 20 horas, programa Alto Nível com a Cris Palhuca e a Roberta Cristina. Espero todos vocês. Inclusive você, viu, seu Renato? Com certeza. Foi um programa de alto nível, né, hoje, né? Foi um programa muito bacana. Quero dar os parabéns ao Maurílio. Maurílio, você é uma mente ali interessante dentro da Câmara. Você age com inteligência, coloca bem o seu posicionamento. Foi várias vezes discutido aqui no programa, até por causa disso mesmo, né? Eu não vejo você como polêmico, não. Eu vejo você como dedo exato ali nas coisas, né? Quero dar os parabéns e, assim, força, continue assim. Eu acho que a gente precisa de um vereador atuante que põe o dedo na ferida e que não olhe só para um ângulo, né? E não sei, lógico, você como empresário, como sua vida, tudo não vai se emocionar com o local lá. Você vai sim praticar suas atividades. Parabéns. E eu gostaria que você visse nossos programas sempre mesmo. E, né, eu já vi que você discutiu algumas coisas lá que até a gente discutiu no programa, na mesma linha, eu achei muito bacana, né, e eu agradeço a você por isso, né, você com todo respeito ao senhor, né, e dar os parabéns de novo e pontuar, você é um intelectual lá no meio e tem que permanecer dessa forma. Miau, você é meu professor, Cris Palhuca, vai ser um sucesso, já foi, viu? Que você se coloca muito bem, se expressa muito bem, tem uma voz bacana, e eu vou acompanhar de fato. Se eu não puder acompanhar na telinha, com certeza no rádio pela Estúdio Web, lá, você procura lá no Google, Estúdio Web, clica e põe lá o som e você ouve do teu carro, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Desculpe, Miau. Continua tomando seu tempo. Fica à vontade, né? Estamos no finalzinho do programa agora, e fica bem à vontade. Miau, quero agradecer de coração, né, e pedir perdão por não ter vindo antes. É uma questão de realmente não saber ainda controlar esse tempo, esse ímpeto que eu tenho de trabalhar, isso já é coisa nossa, né? Tem essa origem de trabalhar e querer fazer. Eu tenho muita dificuldade de ser chamado a atenção. Para não ser chamado a atenção, eu tento fazer tudo certinho ali, porque é constrangedor, mas a gente não acerta sempre. O que é importante falar, Miau, é que o Renato falou muito bem. Nós temos que estar ali sempre consciente e convicto daquilo que nós nos propomos. O que a população precisa deixar, em alguns deles, naturalmente, é de enxergar político como celebridade. Eu não me vejo como celebridade, na verdade, eu não vi ainda aquela coisa que se diz encantadora, e aí você fica tranquilo, Renato, porque lá o cenário não é esse, entendeu? A gente não vislumbra.
Pelo contrário, a gente todo dia fica se perguntando, né? Poxa, eu vim aqui, o que eu estou fazendo para contribuir? Então, você se cobra muito a fim de querer sempre apresentar mais. E eu tenho, de verdade, visto ali muitos vereadores e tenho me estreitado com eles nesse bom entendimento de aprender, né, com aqueles que já estão, né, buscar a boa política, e a boa política, ela permite você estar na mesa discutindo. Mandar um abraço para a Cássia, que a gente sabe que, por mais que os ideais têm linhas diferentes na questão ideológica, mas tem o mesmo objetivo, é uma pessoa do bem, né, que vem trabalhando muito aí no nosso município, e o presidente da casa, o líder Marcelinho, todos têm surpreendido positivamente. O Duda, grande abraço ao Duda, não mexe com ele, que o bicho fica bravo, e realmente a gente vê essa preocupação nessas questões de saúde, trânsito, e a gente fica indignado. Às vezes a manifestação nossa é um pouco mais tranquila, mas todos nós nos indignamos com as coisas ruins que vêm acontecendo. Então, não coloque político como celebridade. Infelizmente, a gente vê pessoas que às vezes faz o político ser melhor, bajulando, né, ou querendo seus interesses individuais, que às vezes prende ele àquela situação. Nós não somos celebridades, nós somos eleitos para representar, não temos protagonismo, a não ser aquilo que nos é incumbido ali de buscar o melhor sempre para o povo e para a cidade. Então, eu agradeço, né, espero estar mais vezes. Peço perdão, Renato, não consigo às vezes acompanhar ao vivo, mas vocês têm essa vantagem de estar todos gravados aí, e eu sempre acompanho sim esse bom debate. A Cris, sucesso aí nessa nova jornada. Eu achei que você já fosse de fato do rádio, né? Porque tem essa facilidade de comunicação, e que Deus te abençoe. Amanhã eu não consigo afirmar que estarei ao vivo, mas estarei vendo depois, caso não consiga, tá bom? E precisando, a gente está à disposição. Às vezes não dá no mesmo dia que vocês querem, mas estarei me colocando à disposição quando puder estar com vocês aí, tá bom? Obrigado aí, e agradecer, né? Foi tranquilo, né? E a todos que participaram. Tiago, se eu não conseguir ser claro nas respostas, também você tem liberdade para ter o meu telefone, e a gente aqui não é inimigo de ninguém. Eu só peço assim, não deixe o ódio ou o ressentimento alimentar o coração de ninguém, porque todos estão ali com o objetivo de representar bem a população. Obrigado a todos. Tá aí, mais uma vez eu quero agradecer ao nosso convidado. Foi uma honra, foi um prazeraço mesmo ter o Maurílio aqui conosco. Também está acompanhado aqui do seu assessor. É importante que... Deixa eu erro, né? A gente comete alguns erros aí. Agradecer o Cleiton, uma grata surpresa aí, me auxiliando ali, Dr. Cleiton, né? Está com um assessor fazendo um trabalho de excelência, muito hábil, né? Advogado que tem expertise aí para todas as coisas que eu preciso ali, ele muito rapidamente consegue trazer as informações e está do meu lado ali. Não cansa, é de noite, é de madrugada, precisou, ele está à disposição. A Dani também, estagiário Luiz, e a todos os assessores que estão ali ao lado dos seus vereadores. Tá aí, então, mais uma vez, queria agradecer a Cris Paluca, desejando não sorte, Cris, porque você é competente, e quem é competente não fica dependendo de sorte, não, tá bom? Então, que venha com todo, né, com todo carinho, com toda a garra que você tem, juntamente com a Roberta Cristina, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso total aqui. Mais uma vez, Amém. Renato Menezes, né? Tá com a gente aí sempre. Sempre que a gente convoca o Renato, ele está à disposição também. É o nosso parceiraço aqui, aquele que dá um up aqui no programa Falou Tá Gravado. E quanto ao Maurílio, mais uma vez, prazer ter você aqui, e que se repita mais vezes. E que, né, através do Maurílio, nós agradecemos a todos os vereadores, e já falamos algumas vezes aqui que melhorou a Câmara, viu? Em relação à legislação passada, melhorou bem, inclusive com a presidência aí do vereador Antônio Carlos Júnior. Deu um up, né, pelo menos administrativo na Câmara. Agora, quanto à vereança, cada um vai responder por si, tá bom? Então, o programa Falou Tá Gravado, tá saindo do ar. Mais uma vez, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, muita gente, né? O programa realmente foi bastante concorrido, e nós estamos nos despedindo e voltaremos, se Deus assim nos permitir, amanhã, a partir das 13 horas. E hoje tem Miguel Tavares no programa Sons da Praia, a partir das 18h30. Tchau, fui! Tchau!